Padre Renato Leite cospe fogo e destrói a armadilha diabólica protestante durante a homilia. Se muitos católicos achavam que ensinamentos protestantes são proveitosos, dizendo que não tem nada demais, pois Deus é um só, Padre Renato Leite faz reflexão e traz à tona o que muitos católicos deixam passar despercebidos no crescimento espiritual. Mas que armadilha diabólica protestante é essa que o Padre Renato Leite fez questão de revelar para nós católicos? Fique aí que você vai saber já já, logo após a vinheta. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Saudações a todos, que a paz de nosso Deus esteja com todos vocês. É um imenso prazer ter vocês aqui no canal e eu já peço a sua colaboração para que a mensagem que eu estou transmitindo alcance mais pessoas. Deixe seu like aí, que é muito importante, não vai te custar nada, e se na hora do like aparecer hypar, clica nele também para que esse vídeo possa ser mais impulsionado. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, ok? Após inúmeras heresias protestantes que entraram na Igreja Católica, finalmente uma delas foi destruída durante uma pregação. E o Padre Renato Leite revelou, para surpresa de muitos católicos, que não basta apenas aceitar Jesus ou ser bom para ser salvo. E é por isso que te convido para assistir essa pedrada que o Padre Renato Leite mandou. Acompanhe comigo. Eu quero tratar aqui com os senhores e as senhoras, o quanto permitir o tempo, de um problema recorrente entre os homens bons, entre as mulheres boas. Que é o apoio excessivo numa pretensa justiça advinda das nossas boas obras, que nos passa a impressão, nós somos bons, fazemos coisas boas. Por essa razão, podemos julgar quem não é bom e quem não faz as coisas que nós fazemos. Antigamente, os males eram fonte de tentação para nós. Mas, tendo passado por uma espécie de conversão e tendo de algum modo superado a atração e a sedução do mal, agora somos tentados pelo bem. O bem que nos deveria, então, conduzir, o bem que fazemos, que nos deveria conduzir à prática da verdadeira religião, que se define nos 2 mandamentos, no amar a Deus sobre todas as coisas e no amar o próximo. O bem que fazemos passa por uma espécie de fraude, é filtrado pela soberba, pelo amor próprio nunca suficientemente mortificado. Então, porque não somos como os demais homens, assassinos, adúlteros, corruptos, feiticeiros, nos sentimos autorizados a julgar e a condenar os que não são como nós. Agora, aparentemente justos aos olhos de Deus, nosso Senhor. A prática do bem e das boas obras é obrigação. E não se pode presumir que um dia alcancemos a salvação sem que as obras manifestem e colaborem com a fé, porque, como diz as Escrituras, a carta de São Tiago, a fé sem as obras é morta e não pode salvar ninguém. Mas muitas pessoas não se dão conta
desse problema. Qual o problema? É que agora se apropriaram do bem que fazem. Passaram por uma espécie de tentação das mais sutis do cardápio de Satanás e agem como a bondade, como se aquela bondade manifestada nas boas obras tivesse brotado de modo espontâneo nas almas dessas pessoas. E não é verdade. O Deus que outrora não nos permitiu fazer coisa pior do que as que fazíamos, é Ele agora que nos mantém no bem, porque a nossa natureza continua a mesma, ferida de pecado, ainda que tratada pela graça, em si mesmo é frágil. E para nós vale muito bem o ensinamento dos solilóquios de Santo Agostinho, que diz: não há nenhum pecado cometido por homem que não possamos todos nós cometer, se não estivermos sustentados por aquele que se fez homem. Eu vou repetir. Capítulo 15 dos Solilóquios de Santo Agostinho. Não há nenhum pecado cometido por homem que não possamos todos nós cometer, se não estivermos sustentados por aquele que se fez homem. O que é, meu irmão querido, a notícia que te chega do escândalo, da miséria de alguém, não importa quem? Por que isso chegou a você? Uma vez que nada acontece, a não ser que Deus queira ou permita. Ora, a notícia do escândalo e da miséria não importa de quem chegou a você, para te servir de alerta e de aviso, uma vez que só não fizemos igual ou pior, porque aquele que se fez homem nos tem sustentado. Os antigos padres do deserto, nessa linha, diziam: a miséria alheia revela a própria. Não é, e é aqui, neste ponto, que muita gente tropeça e cai. Olha, ao invés de reagir, movido pela fé, diante dos males, reage segundo o amor próprio e a soberba. Eu não sou assim. Eu jamais faria isso. Não percebem que Deus fala sempre. E fala também pela queda, pelo pecado dos outros. Só que os bons, os que não fazem aquele tipo de coisa, ao invés de discernir a voz de Deus falando nos fatos, escutam a própria soberba, que lhes diz: olha, você não é desse jeito, parabéns, que homem maravilhoso, que mulher perfeita, que santidade. E é pena que a graça de Deus, só em certos casos, só consiga convencer
e quebrar certos orgulhos quando se retira. E deixa o orgulhoso tombar na lama que antes ele via cobrindo os outros. Só assim, para alguns se convencerem destas verdades que estamos aqui meditando nesta missa. Tão convencidos de si, tão apegados à sua suposta justiça, que não podem admitir que haja qualquer possibilidade de serem ou fazerem o que criticam, o que vem nos outros. E acabamos de ouvir Santo Agostinho dizer, né? Santo Agostinho sabia o que estava falando quando disse que não há mal que nenhum homem faça, que o outro não possa fazer, a não ser que aquele que se fez homem o sustente. O que eu sei da minha opção por Jesus Cristo, eu sei só o que está acontecendo agora. Eu não posso prometer ao Senhor o dia de amanhã e o meu futuro. A única coisa que me faz perseverar e repousar de algum modo quanto ao meu serviço a Jesus é esse fato, dele me sustentar. Por nós mesmos, até os melhores, até os santos no meio de nós caem, podem cair a qualquer momento. Bem rezava São Filipe Neri, quando já numa grande santidade, marcada por milagres, prodígios e sinais, se dirigia a Jesus dizendo: Senhor, cuidado comigo, eu te vendo e eu te traio. Então, lembra bem, meu querido irmão, quando nos chegar a notícia, eu sei que depois esta pregação vai ser ouvida por outras pessoas, em outras épocas, em outros anos, quando nos chegar a notícia de que qualquer um tombou, qualquer um dentre nós caiu feio, seja um bispo, um padre, um diácono, um fiel, é um aviso que te chega: abre teu olho, vigia sobre si mesmo, vigia sobre si mesmo. Porque ainda que tivéssemos chegado à 7ª morada do castelo interior de Santa Teresa d'Ávila, ainda que tivéssemos visões dos anjos e dos moradores do céu e operássemos milagres, a possibilidade de cair continua para qualquer um. Para qualquer um. Uma vez, como eu disse e repito, a miséria alheia
revela a própria. Todos nós somos da lama de Adão. Meu senhor, minha senhora, tem alguém aqui de outra matéria que não seja lama de Adão? Gostaria de cumprimentar. Se apresente a mim depois da missa, caso haja alguém cuja matéria não seja a lama de Adão. E os mesmos padres antigos do delta do Nilo, que alertavam seus discípulos e seus filhos espirituais, dizendo que a miséria alheia revela a própria, também diziam: quem revelar a miséria dos outros terá a sua revelada também. Também é da Lavra dos Santos um segredo de grande paz. Esse aqui. Olha aqui. Quanto aos juízos que fazem a nosso respeito, guardem bem o que o padre vai dizer. É certo que muitos disseram e dizem coisas que nunca fizemos. É certo que nos acusam e nos caluniam de coisas que nunca fizemos, mas ninguém nunca vai dizer nada a teu respeito que um dia você não possa o quê? Fazer. Você não fez, mas não quer dizer que nunca o quê? Fará. E poderíamos apelar para São Vicente de Paulo, que, quanto a este tema, dizia: não se preocupa com o que falam de você. Eles não sabem nada, você é sempre pior do que o que dizem. Não esquenta a cabeça. Ah, falaram de você? E nem sabem que você é bem pior do que aquilo que disseram. Segue o caminho, vai. Toca a vida. Porque muita gente que efetivamente fez um caminho de conversão ainda tropeça nisto aqui. Não fazer mais não significa nunca mais fazer. Cuidado! Não fazer mais não significa nunca mais fazer. Ai, aquela coisa meio delirante do protestantismo. Agora estou convertido. Agora sou uma nova criatura. Hoje eu sou uma nova criatura. Amanhã não sei. Será que dou conta de continuar uma nova criatura até às 6 horas da tarde de hoje? Caso a graça de Deus não me segure. De onde alguém de modo orgulhoso faz o marketing de si mesmo dizendo: agora sou uma nova criatura. Muitos não progridem porque lhes falta esta chave de humildade. E acham, porque agora se voltaram para Jesus, supostamente amam a Jesus, servem a Jesus, atingiram um estado de impecabilidade. Não, agora eu sou impecável. Os únicos que podem celebrar a impecabilidade são os habitantes do céu. Anjos e santos, só. Nós aqui
ai de nós. Ai de nós. Como agora parece que chegamos àquela condição profetizada por Santo Agostinho, e que chegaria um tempo em que o número dos maus seria consideravelmente superior ao número dos bons. Dizia o grande Agostinho. Chegaria um tempo em que o número dos maus seria superior ao número dos bons. Me parece que chegamos a este tempo. Mas meu irmão, minha irmã, presta bem atenção. Ainda que tenhamos chegado a este tempo desastroso, aproveitemos os alertas que Deus nos faz. Os chamados, os trancos que Ele nos dá, exatamente porque nos coloca diante desses problemas todos, dos escândalos, dos crimes, dos pecados alheios, para nos fazer recordar que podemos fazer igual ou pior. Caso aquele que se fez homem não nos sustentar hoje, a nós, homens e mulheres, não pode, esta consideração, que é toda feita de sabedoria, que é uma grande sabedoria, não pode ser ignorada por quem pretende efetivamente, para quem tem planos de caminhar com o Senhor até o último instante desta vida. Quem pretende, até o último instante da própria vida, caminhar lado a lado com Jesus Cristo, nosso Senhor, deve considerar seriamente as coisas que acabamos de dizer. Já, aqui olha, se de algum modo compreendemos algo desta ciência e desta luz, já não há porquê da nossa parte julgar ninguém, seja lá quem for. E caso alguém venha, olha, você ficou sabendo que você sabe que o diabo tem 3 secretários, né? Ouvi dizer, fiquei sabendo e ouvi falar. Os 3 secretários do Satanás. Ouvi dizer, fiquei sabendo e ouvi falar. Caso alguém chegue com esse tipo de conversa, você tem que dizer, ah, é? E faço o quê? Eu faço pior. Ah, fez isso? Eu faço pior. Quem diz com relação a qualquer pecado, quem diz com relação a qualquer pecado, a qualquer mal, que pode cometê-lo, nunca mente. Nunca mente. Quem diante do anúncio de qualquer pecado, de qualquer escândalo, de qualquer mal diz, eu faço isso também, nunca erra e nunca mente. Quando Jesus foi censurado
por se misturar com gente da sua época que era considerada excomungada, impura. Porque vosso mestre, um dia alguém perguntou aos discípulos, por que vosso mestre come com pecadores, se junta e come com pecadores? Perguntar, por que ele faz isso? E aí Jesus recordou o profeta Oséias, por meio de quem Deus disse: aprendei isto, quero a misericórdia e não o sacrifício. O que significa isso? O sacrifício faz você, joga sobre você, impõe sobre você. A misericórdia dá para os outros. Não faça como os fariseus, que reclamavam para si a misericórdia, enquanto lançavam o fardo e a carga dos sacrifícios sobre as costas dos outros. Quando se tratar dos sacrifícios, faça a imposição deles sobre si mesmo, sobre si mesma. Penitências, silêncios, jejuns, abstinências, peregrinações, mortificações, disciplinas. Impõe sobre você o sacrifício. Porque ele quer a misericórdia. E a misericórdia é essa capacidade divina, só operada pela graça, de amar apesar da miséria. Nunca ninguém é tão parecido com Deus quando é misericordioso, quando ama apesar da miséria. Porque é assim que Deus ama. O que haveria no meio da humanidade para Deus amar se ele não fosse misericordioso? Quem poderia dizer, ó, ama-me, Senhor, está aqui a perfeição? Não existe isso. Então, estejamos atentos a esse aspecto que é o principal. Falhar nisso é falhar no mais importante. Falhar nisso é falhar no mais importante, meu querido irmão, minha amada irmã. Evidentemente que há situações que não podem passar como se não fossem nada. Há problemas que precisam ser resolvidos. Há pessoas que precisam ser corrigidas. Não resta a menor dúvida. Mas há o jeito de Deus, há um jeito de Deus de fazer estas coisas. É o jeito dos homens. Então, instruídos assim, cuidemos, meus queridos, para não errar. Até porque, com a medida com que julgarmos, seremos julgados também. Lembrem bem. Quem espera de Deus a paciência, a misericórdia, o perdão, deve dispor-se a fazer o mesmo, a tratar os que estão à sua volta da mesma forma, com paciência, com misericórdia e com perdão. E assim, que daremos provas e sinais evidentes de que seguimos Jesus de perto, que a nossa religião é a dele e não a dos fariseus, não a dos fariseus, mas a de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Porque quanto à nossa aparente justiça, só sabemos o que está acontecendo agora, meu querido irmão, minha amada irmã. Estamos no âmbito da fé, no exercício das virtudes teologais, fé, esperança e caridade, neste momento, na Santa Missa. Mas e depois? E mais tarde? E daqui a um tempo? Como estaremos? Não sabemos. Assim, confiados e entregues nas mãos misericordiosas de Deus, procuremos tratar todos à nossa volta como gostaríamos de ser tratados, caso estivéssemos no lugar deles. E guarda bem estes dois ensinamentos basilares desta catequese. Primeiro, não há na terra nenhum homem que não possa cometer o pecado que outro homem cometeu. Segundo, a miséria alheia revela a própria. O que você viu em alguém, um dia pode ser visto em você. O que te escandalizou em alguém, um dia pode escandalizar outro por meio de você. Então andemos sempre cabisbaixos, penitentes, humildes, esperando que Deus nos trate como estamos dispostos a tratar os outros, sobretudo quando confrontados com a miséria dos outros. E aí então seremos reconhecidos como verdadeiros filhos de Deus e autênticos discípulos de Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Num lugar que prega uma espiritualidade rasa, sentimentalismos desnecessários e que ser rico é uma finalidade dessa vida, tudo isso só traz uma certeza, que o protestantismo é algo diabólico. De que adianta ser bom se trago em meu coração a vaidade? De que adianta ser soberbo de achar que só pelo fato que eu estou na igreja, eu sou melhor do que o irmão que não está e já me considero uma pessoa salva? Já dizia Santo Agostinho que simular a humildade é a maior das soberbas. E aqui eu pergunto para você, será mesmo que seguir ensinamentos protestantes vale mais a pena que ler a vida dos santos? Me fale aqui a sua opinião nos comentários, ok? Não esqueça também de dar o seu like e se aparecer o botão de hypar, clica nele também e compartilha esse vídeo com seus parentes e amigos para que mais pessoas conheçam nossa fé católica. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei!